Olá, meus irmãos, graça e paz. Para quem não conhece, meu nome é Michael Bahia. Depois de muita relutância, eu acabei decidindo gravar o vídeo 1. Na verdade, eu tomei a decisão de gravar ontem, mas como esse canal aqui não é um canal criado por mim, é um canal criado por Deus, que começou no coração dele e ele colocou no meu coração, eu estava muito resistente, né? Porque você falar em nome de Deus é algo muito sério, né? E a palavra que Deus tem colocado no meu coração, ela é transmitida de uma maneira bem habitual, bem simples. E eu estava lidando com algumas restrições que eu precisava ser tratado antes de começar a gravar esses vídeos. Enfim, estamos aqui no vídeo 1. Seja bem-vindo, espero que você curta aí o conteúdo e consiga entender a profundidade, a espiritualidade do que vai ser dito aqui. E que Deus possa falar com você através de cada uma das palavras que forem ditas aqui. Depois de ter orado bastante e pedido a Deus para que Ele me ajudasse a entender o que Ele queria que eu falasse, ontem, depois de uma conversa que eu tive com os amigos aqui no encontro que eu estou participando, de vários irmãos, de várias denominações, um seminário de batalha espiritual, Deus falou profundamente comigo sobre a visão. Na verdade, ele vem falando comigo sobre isso há muito tempo, mas por algum motivo ele pediu para eu dar um foco a esse contexto, né? a essa questão. E eu tenho um testemunho, né, de uma pessoa conhecida. Também tenho testemunho da Bíblia, né, que a gente acompanha nos evangelhos, que é a história do cego Bartimeu. Aquele homem já era cego há muitos anos, de nascença, né? E no ato de encontrar com Jesus, ele decide pedir cura. Ele ouve falar que tinha uma presença naquele lugar, que, embora ele não estivesse perto, havia boatos de que ele estava por ali, né? Pela região onde ele ficava pedindo esmola. E Deus pediu para poder refletir mais sobre esse texto. E o contexto desse texto específico é um momento em que Jesus estava começando o ministério dele, né? Tinha tantas outras coisas para acontecer ainda depois dessa cura. E aquele homem, num impulso de coragem, totalmente inspirado pela presença de Jesus. A presença de Jesus, ela inspira na gente uma tomada de ação. Ele entendeu a importância de ir a Cristo pedindo a cura. E quando Cristo chega para ele e pergunta, depois, né, de todo o restante, eu não posso pular, né? Ele descobre que Cristo estava passando por perto. E aí ele, num salto de coragem, né, porque é um homem inferiorizado pela sociedade, que as pessoas não dão voz, ele tende a não se expressar de forma a se evidenciar quando há grandes aglomerados de pessoas, né? Ele não se expressa com plenitude, né? com força, com muita força. Na verdade, acaba se expressando, mas quase sempre é mal interpretado, então isso não foi diferente. Ele deu aquele salto e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo aquele grito, né, não foi um grito comum, porque Jesus andava sempre cercado de muitas pessoas querendo a atenção dele. E para que Jesus tivesse sido despertado a dar atenção para ele, alguma coisa chamou a atenção de Jesus. E dentro das experiências que a gente vai absorvendo, né, dentro da nossa caminhada ali com Cristo e também dentro da própria palavra, você vê que Cristo, ele tende a dar atenção para quem se manifesta com ousadia, né, na presença dele. Então ele foi ousado e naquele salto, inspirado pela presença de Jesus, ele pediu a cura, né, da visão. E a gente fica feliz e entendendo o poder de Jesus, sabendo que ele curava até a cegueira física. E a gente acaba não refletindo tanto sobre a cegueira, de fato,
e a vida do cego, a menos que talvez você seja cego. E quando você acaba prestando um pouco mais atenção nas pessoas com deficiência visual, você nota que essas pessoas experimentam uma limitação física muito grande, né? Porque embora elas tenham muitas das vezes, né, braços, pernas, os outros sentidos muito aguçados, paladar, audição, olfato, ela tem dificuldade de caminhar, né? Ela depende de ajuda, ela precisa que tenha alguém o tempo todo conduzindo ela pela mão, e enquanto ela não consegue ver, ela está sempre dependendo de alguém. Por mais que ela acesse algum nível de dependência e liberdade, ela vai estar sempre dependendo de alguém. Ela vai ter dificuldades, né, comparado com uma pessoa que a gente entende que tem a sua capacidade visual perfeita. Então, esse homem estava ali e por fato de estar tantos anos cego, ele ficou, né, ele construiu uma vida, né, de cego. Então ele tinha provavelmente o horário dele de pedir esmola, ele tinha uma meta do dia, né? Ele tinha tantas outras coisas que ele fazia que estavam diretamente associadas à cegueira, e que no momento que ele ficasse curado, ele precisaria abrir mão de todas essas coisas, né? Então, no momento do salto de inspiração, ele não pensou em nada disso. Mas como a presença que estava induzindo ele a tomar essa decisão era a presença de Jesus, era uma presença verdadeira, né? De liberdade verdadeira. Como Jesus, a gente sabe, ele foi enviado para a Terra pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Então ele foi inspirado pela presença de Jesus a pedir aquela cura e ignorou todo o restante das questões que ele precisava lidar. E aí isso me fez refletir sobre uma história real de uma pessoa que eu conheço, que por algum motivo um homem que encontrou com Jesus, mas conhecia muito pouco Jesus, recebeu um pouco de poder e decidiu dividir, né, isso com outras pessoas, mas ele ainda era cego também, mas ele, na alegria do encontro que teve com Cristo, ele acabou se levantando e querendo fazer todo mundo enxergar e não respeitou o processo de cada um e não explicou do que eles precisariam abrir mão. Então, cheio de si, muito mais do que cheio de Jesus, ainda dentro do seu processo de libertação, ele procurou um homem que se encontrava cego e curou esse homem cego. Porém, esse homem cego, ele não teve encontro com Jesus, ele teve um encontro com outro homem, que por algum motivo, depois do encontro com Jesus, ele ficou com poder residual, que estava ajudando outras pessoas a verem também. Então, o que acabou acontecendo é que esse homem, depois de voltar a enxergar, ele conseguiu olhar para si, e depois de 23 anos sem enxergar, totalmente aprisionado nas mãos do inimigo, né, do adversário das nossas almas, que veio para roubar, matar e destruir, ele, com os olhos abertos, agora viu a destruição, ele viu também agora a enfermidade, ele viu agora também o desprezo e tudo aquilo que o adversário plantou na vida dele ao longo de todos esses anos, através dele, né? No final da conta, o adversário, ele muitas das vezes usa nós mesmos para poder plantar muitas das coisas que nós estamos colhendo. Algumas vezes são os outros, mas muitas das vezes somos nós mesmos. A maior parte delas, na verdade. Então esse homem, depois de ficar curado, ele não entendeu que a cura da cegueira implicaria na necessidade dele parar de pedir esmola. E mesmo depois de ter voltado a ver,
ele preferiu continuar cego e se fazer de cego e agir como cego, porque esse homem precisava de um determinado benefício do governo que é dado a cegos. E quando ele ficou curado e descobriu que ele perderia o direito a esse benefício do governo, ele inconscientemente acabou lutando para conseguir o direito que ele teria como cego por ter ficado 23 anos sem receber esse benefício. Então, mesmo depois de ter sido curado, ele continuava reivindicando o benefício da deficiência. E muitas das vezes nós estamos assim. Na verdade, eu fiz uma analogia com a cegueira, mas a verdade é que esse homem estava com a sua alma destruída. Ele perdeu a sanidade mental. E depois de um processo de libertação e cura muito profundos, ele saiu daquela cadeia, daquela prisão a qual ele se encontrava, que restringia a mobilidade dele, assim como acontece com o cego, restringia a capacidade profissional dele, assim como acontece com o cego, restringia os relacionamentos, porque as pessoas olham para o cego e veem ele pesado, tendo em vista que precisam cuidar e tudo aquilo. Então as pessoas se afastaram dele. E a verdade é que ele perdeu a sua consciência e a sua capacidade de raciocinar por si mesmo, porque ele vivia possesso de demônios. E no momento que ele acordou para a vida, ao invés dele seguir tocando a vida, recebendo como presente a vida nova que ele estava recebendo, ele acabou querendo reivindicar os direitos de um homem que tinha acabado de morrer. Então ele pediu para que ele reivindicou os direitos que ele teria, né, de receber um benefício do governo por ter perdido a consciência durante tanto tempo. Esse benefício nunca saiu. Então ele deveria ter tido alta da medicação, mas o fato de ele estar insistindo para que ele recebesse esse benefício do governo, ele acabou optando por não abrir mão de tomar o remédio, a medicação, porque essa medicação é uma medicação dada apenas para pessoas que perderam a consciência, perderam a capacidade de raciocinar por si mesmos. Então, essa medicação e o laudo médico de que ele vem seguindo um acompanhamento médico daria um atestado para ele receber esse benefício. Então é importante a gente refletir sobre isso, porque se você parar para refletir sobre a visão era muito mais do que um ato físico, né? de conversão de luz, onde bate luz, reflete numa frequência X, Y, Z e chega nos seus olhos, daquela maneira toda que a física explica. A verdade é que os olhos eles são só uma ferramenta da visão, mas o que processa o que você vê é a sua alma. E o que conduz a sua alma é o teu espírito. Isso pelo menos deveria ser assim. Então quando você vai a Cristo e Ele te promete liberdade, Ele quer que você tenha a capacidade de tomar decisões por você mesmo. Mas a verdade é que nós crescemos num mundo corrupto, num mundo pecador, e a maioria de nós não tem capacidade de tomar decisões por si mesmos até alcançar a plena maturidade em Cristo e ter o conhecimento de Cristo para que nós possamos alcançar a liberdade. Então você cresce num mundo numa terra que foi amaldiçoada, numa terra que tem pessoas que seguem padrões de comportamento que não agradam a Deus, e a gente acaba aprendendo todas essas coisas. E às vezes voltar a ver requer que você abra mão de alguns comportamentos, né? Então, alguns deles você encontra na palavra, outros são mais recentes, são discussões mais novas, e a Bíblia não vai estar citando. Você vai ver que em algum momento surgiu o celular, em algum momento surgiu a internet, e discussões vêm sobre isso, mas a verdade é que isso daqui é só mais um meio de comunicação. Você tem o mundo físico, o mundo virtual,
agora está vindo o metaverso, e a gente tem o mundo das almas, o mundo dos espíritos, e esse assunto é um assunto muito profundo, depende muito do teu momento, e eu creio que se você chegou até aqui e viu esse vídeo até o final, eu não tenho dúvida de que Deus tem algo para falar com você, e que talvez a cura que você precisa, você só não tenha alcançado ainda, porque você está apegado a alguma coisa, algum hábito, algum benefício que você recebeu enquanto estava cego. Talvez você já foi a Cristo, já se converteu, mas você tem sentido fome, sentido sede, entendendo que Deus tem mais para você, e depois de buscar tanto, você segue como um desistente, mas ainda não caiu. E o que Deus fala para você hoje é que quando você voltou a ver e alcançou a sua liberdade, você assumiu uma responsabilidade. Talvez você não tenha entendido tudo. Então, a menos que você se esforce para conhecer, ter mais intimidade com Jesus, para que a sua visão ela vá ficando cada vez mais clara, porque quanto mais você conhece Jesus, mais você conhece a si mesmo, mais você conhece a vida e as pessoas, porque Ele é a própria vida, mais cura. Todo tipo de cura, câncer, enjoos, leucemia, taquicardia, pressão alta, qualquer coisa que você imaginar tem. E eu escuto esse tipo de testemunho o tempo todo. O canal vai servir para comunicar, né, com algumas pessoas do cotidiano, do dia a dia, que vivem milagres. Porque a gente está acostumado, né, a ouvir pregadores, a ouvir gente que está em evidência aí na cena, às vezes na cena gospel, né, mundial, nacional, estadual, pregando e falando. A gente fica um pouco desconfiado, né, porque aquelas pessoas acabam ganhando a vida com isso. Mas eu não ganho a vida com isso. Eu sou um servo. Enquanto eu falo a vocês, eu falo com a alegria do Senhor, que tem sido a minha força nos últimos meses. Eu fui submetido a um processo duro, um processo estreito, porque quando eu decidi ir a Cristo, eu não entendi as coisas que eu precisava abrir mão, e a abertura da minha visão, ela me custou caro, assim como custou caro para o cego Bartimeu, que precisou abrir mão da possibilidade de continuar pedindo esmola, precisou abrir mão da maneira como ele enxergava a realidade, porque quando ele observava as pessoas em volta, nós entendendo como seres humanos a maneira como nós mesmos tratamos as pessoas, a gente nota que com certeza o que ele experimentou foi um certo desprezo, porque ele era um homem sujo, provavelmente era um homem maltrapilho, um homem pedinte. Então, depois do milagre, depois de ter experimentado a abertura da visão, provavelmente as pessoas demoraram muito ainda para crer, porque as pessoas não queriam crer em Jesus, então elas criticavam muito o ministério de Jesus. Então ele foi duramente criticado, apanhou psicologicamente das pessoas que eram inimigos de Cristo. Então isso é natural. A própria palavra de Deus, através dos evangelhos, ela confirma isso, né? Que o discípulo não é maior que seu mestre. Se o mestre que os ensina foi perseguido, vocês também serão. Então talvez você está caído agora porque você sofreu alguma perseguição, porque você sofreu alguma afronta, você teve alguma dificuldade. Mas hoje eu estou aqui ministrando o poder de Deus e do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você se encontre. Que nesse momento em que você está cego e já caminhou tanto e nem sabe aonde você está, que o Espírito Santo possa abrir a sua visão, mas não demais. Para que você não se assuste com o estado que você chegou, com o estado que você se encontra, mas para que chegue uma clareza suficiente para que você possa voltar à caminhada.
que mesmo que você não enxergue a Jesus, que você consiga enxergar pelo menos a mão dele, que você possa estender a sua, segurar a dele, e mesmo sem ver, você consiga dar os seus primeiros passos. Que mesmo que você ainda não enxergue, assim como o cego Bartimeu não enxergava, mesmo que ele não abra a sua visão, que você possa sentir a presença dele. Que mesmo que você não sinta a presença dele, que você possa escutá-lo. Mas que hoje, em nome de Jesus, você possa ter uma experiência com Jesus, com ele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E sem o conhecimento de Jesus, nós não somos completos. Nós somos só um ser de carne que fica passeando por aí e vagando, procurando prazeres da nossa própria carne, sofrendo de mão em mão, infelizmente sendo subjugados pelo mundo e pelas pessoas o tempo todo. Então não é o governo, não é a prefeitura, não é o teu esposo, a tua esposa, teus pais que vão determinar o teu valor. Talvez você teve uma infância dura, talvez você cresceu num ambiente ruim, mas hoje Deus te chama para um encontro com Ele, onde Ele revela para você quem você realmente é. E quebra todo o paradigma, todo o sistema de crença, tudo que você imaginou, pensou ou acreditou que você fosse e que fez você crer que você é menos do que um filho de Deus. Caia por terra em nome de Jesus e você possa ter um encontro verdadeiro com Ele. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Se você assistiu esse vídeo todo, isso é sinal de que você está com fome, isso é sinal de que você está com sede, isso é sinal de que Deus tinha algo para você nesse vídeo. Não vou pedir para você curtir, não vou pedir para você compartilhar, eu quero que você fique à vontade para você fazer o que você sentir no seu coração e achar melhor. E em nome de Jesus eu abençoo a sua vida. Louvado seja o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.